Seja bem-vindo a este espaço onde o silêncio fala, onde o invisível encontra palavras e onde cada respiro pode revelar um universo inteiro dentro de você. Enquanto escuta estas palavras, permita-se sentir, como se o tempo diminuísse o ritmo e a vida ao redor se aquietasse. Há algo que deseja chegar até você, um sussurro vindo de dimensões que coexistem com a sua, esperando ser reconhecido. Antes de prosseguirmos, um convite. Se este espaço tocar algo profundo em seu coração, considere curtir e se inscrever no canal. Não é apenas para que você continue recebendo conteúdos como este, mas para que esta mensagem vá além de você, alcance outros corações que também precisam se lembrar de quem são. Cada gesto seu se torna parte dessa corrente silenciosa de transformação. Hoje, falaremos sobre ecos. Não os sons comuns que se repetem em um vale, mas ecos que atravessam dimensões. Mensagens sutis vindas de uma versão paralela de você. Uma parte que caminha em outro cenário, mas compartilha a mesma essência. Esses ecos não são vozes audíveis. São intuições, pressentimentos, coincidências que parecem mais do que acaso. São convites silenciosos para você acordar. Talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação de familiaridade sem explicação. Um déjà vu que parece conter um recado escondido. Ou um sonho em que se viu vivendo outra vida, mas que de alguma forma falava diretamente sobre escolhas que enfrenta agora. Esses sinais podem ser ecos do seu eu paralelo. Não para confundir, mas para alinhar seu caminho ao que mais ressoa com sua essência verdadeira. Este não é um convite para buscar respostas fora de você, mas para reconhecer que as respostas já vibram dentro, esperando o momento certo para emergir. A conexão com essas dimensões paralelas acontece no silêncio, na escuta sensível, quando a mente solta o controle e o coração se abre para o que não pode ser explicado, mas pode ser sentido. É um reencontro com partes de si mesmo que você esqueceu que existiam. Ao longo deste caminho, exploraremos juntos os sinais que revelam quando o seu eu paralelo tenta se comunicar. Aprenderemos a perceber os ecos escondidos na vida cotidiana, nas sincronicidades, nos sonhos, nas sutis mudanças de energia. Este é um convite para se aproximar de si mesmo em camadas mais profundas e descobrir que você nunca esteve só. Há sempre um reflexo seu, caminhando ao seu lado, além do visível. Existem momentos em que a vida parece sussurrar algo sutil, quase imperceptível, mas que ecoa fundo no coração. Você já sentiu que algo clicou dentro de si, sem motivo aparente? Como se uma lembrança que não pertence a esta vida despertasse em um instante silencioso. Esses são os primeiros sinais de que há camadas da sua própria consciência se comunicando entre diferentes realidades. Esses sinais não aparecem com barulho. Eles chegam na sutileza. Às vezes surgem como coincidências repetidas. Encontrar o mesmo número em relógios, placas ou recibos. Outras vezes, como um sentimento inexplicável de paz ou inquietação diante de algo aparentemente comum. O eu paralelo se comunica através do que chamamos de sincronicidade. Pontes vibracionais entre você e as infinitas possibilidades do seu ser. É comum duvidar. Pensar que esses sinais são apenas obra do acaso. Mas quanto mais você se permite observar sem julgar, mais percebe que há uma linguagem secreta acontecendo ao seu redor. A vida conversa com você o tempo todo,
só que em um idioma que a mente racional nem sempre compreende. Essa linguagem não se traduz em palavras. Ela vibra em símbolos, em padrões, em intuições silenciosas. Reconhecer os sinais é mais sobre sentir do que interpretar. Não há manual. É como ouvir uma música que você não entende a letra, mas que faz o coração bater mais forte. O eu paralelo fala com você através da frequência, da ressonância que atravessa o invisível. Quando você sente essa vibração, sabe que algo maior do que você está presente. É o toque daquilo que transcende o tempo e o espaço. Essa percepção pode começar em pequenos detalhes. Uma palavra que salta aos olhos, um encontro inesperado, um sonho que insiste em voltar noite após noite. São ecos vindos de uma dimensão onde você já sabe algo que ainda está aprendendo aqui. E quando esses sinais aparecem, eles não estão pedindo respostas imediatas. Estão pedindo que você confie na sensação que provocam, mesmo sem explicação. A partir deste momento, o convite é simples: observar sem pressa, abrir-se para notar o que antes passava despercebido. Porque cada sinal que você acolhe é um passo em direção a si mesmo. E ao reconhecer esses ecos, você começa a alinhar sua vida à melodia silenciosa do seu eu paralelo, aquele que, em silêncio, torce por você em cada escolha, em cada respiração. Quando falamos de ecos entre dimensões, falamos de versões de você que coexistem em linhas paralelas da realidade. Não são fantasias. São expressões possíveis do seu ser, vivendo escolhas que aqui você ainda não fez, ou talvez nunca fará. Esses ecos surgem porque a consciência é maior do que um único caminho. Cada possibilidade cria uma onda vibracional. E algumas dessas ondas chegam até você como intuições ou sonhos. É como se, em algum lugar do tempo, uma parte sua já tivesse aprendido lições que hoje você busca compreender. Essa parte envia sinais, não para interferir, mas para oferecer uma lembrança. Você é mais vasto do que acredita. Perceber isso não exige fuga da vida presente. Ao contrário, convida você a habitá-la de maneira mais consciente, reconhecendo que carrega dentro de si infinitos horizontes. Alguns chamariam isso de intuição, outros de memória da alma, outros ainda de física quântica aplicada à consciência. Nomes são menos importantes do que a experiência. O que importa é perceber que a vida não se limita às paredes visíveis do agora. Quando esses ecos surgem, eles tocam em algo profundo, como uma melodia conhecida que, sem saber como, você já sabe cantar. É familiar e transformador ao mesmo tempo. Essa percepção desperta algo poderoso: o reconhecimento de que o tempo não é linear. Em algum nível, passado, presente e futuro coexistem, e o eu que você será já envia sinais para o eu que você é agora. Esses sinais não vêm para acelerar o processo, mas para suavizar a travessia. É como se uma mão invisível tocasse seu ombro e dissesse: continue, há algo esperando por você do outro lado. Os ecos também podem surgir em momentos de decisão. Quando você se encontra diante de duas estradas, a vibração de outras versões suas pode se aproximar, não para escolher por você, mas para mostrar que cada escolha carrega um aprendizado. Não existe caminho errado quando a consciência desperta para o propósito de cada experiência. E o eu paralelo sabe disso.
pois caminha ao lado do seu destino. Ao reconhecer esse chamado, você não precisa buscar respostas imediatas, apenas sentir, acolher. Deixar que a presença do seu eu paralelo o lembre de que há mais possibilidades de vida do que você jamais imaginou. E pouco a pouco, esse reconhecimento silencioso expande sua percepção, tornando sua jornada mais leve, mais ampla, mais conectada com o que realmente importa. Nem todo pensamento que surge é um eco verdadeiro. Nossa mente, muitas vezes, cria imagens e cenários baseados em medos, expectativas e memórias fragmentadas. Mas os ecos que vêm do seu eu paralelo carregam uma assinatura única. Eles trazem uma sensação de familiaridade serena, como se algo dentro de você reconhecesse uma verdade silenciosa. É mais um sentir profundo do que uma ideia construída. Enquanto os ruídos da mente geram ansiedade e pressa por respostas, os ecos autênticos provocam paz e clareza. Eles podem até surgir em momentos desafiadores, mas não chegam com peso. Chegam como alívio, como um sopro de ar fresco. É o tipo de percepção que não força uma decisão, mas te faz respirar mais fundo, sentir-se mais inteiro e, de repente, compreender que você já sabe o que precisa fazer. Para distinguir entre ruído e eco, é preciso desacelerar, observar. Quando a mente está ocupada demais tentando explicar, os sinais se confundem, mas quando o coração se aquieta, o que é genuíno se revela. A comunicação entre dimensões não grita, ela sussurra. E esses sussurros se tornam audíveis apenas quando você permite que o silêncio seja parte da conversa. O perceba também como esses ecos deixam rastros sutis em sua vida. Sonhos que se repetem, encontros significativos, padrões de números ou palavras que aparecem nos momentos certos. Eles não buscam provar algo para sua mente. Buscam tocar sua alma. É como se dissesse: estamos aqui, siga em frente. Tudo faz parte do caminho. E quando você se abre para isso, o cotidiano se transforma em um cenário vivo de sinais. A mente pode duvidar e até tentar explicar tudo de forma lógica, mas o coração sabe quando algo é verdadeiro. É como o reencontro com alguém que você nunca viu, mas que parece conhecer há vidas. Os ecos vibram nessa frequência de reconhecimento profundo, uma memória silenciosa que não precisa ser provada, apenas sentida. Essa é a marca do seu eu paralelo tentando te alcançar. Ao compreender essa diferença, você começa a confiar mais na intuição do que no barulho mental. E isso não é fugir da razão, mas integrá-la ao que é mais sutil. A vida se torna um diálogo constante entre o que você vê e o que você sente. E pouco a pouco, os ecos deixam de ser estranhos e passam a ser guias silenciosos que caminham ao seu lado, iluminando cada passo do seu presente. Perceber os ecos é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando você escolhe responder a eles, não com pressa ou medo, mas com escuta e presença. Os sinais vindos do seu eu paralelo não são ordens, são convites. Convites para alinhar sua vida com uma frequência mais profunda, onde escolhas deixam de ser apenas reações e passam a ser expressões conscientes do que você deseja criar. Responder aos ecos não significa buscar controlar o que acontece em outras dimensões, mas permitir que a sabedoria dessas outras versões suas inspire a jornada atual. Quando você sente o chamado,
Pergunte a si mesmo: o que essa sensação desperta em mim agora? Muitas vezes, a resposta virá em forma de paz, coragem ou clareza. E é essa energia que você deve nutrir e trazer para o presente. Existem práticas simples para facilitar essa integração. Momentos de silêncio profundo, escrita intuitiva, meditação contemplativa e observação dos sinais no dia a dia. Não se trata de complicar a experiência, mas de criar espaço para que o invisível se torne visível. Quando você desacelera, abre espaço para ouvir. E no silêncio, as respostas se revelam de formas que palavras não conseguem explicar. A integração também exige confiança. Muitas vezes, você não verá resultados imediatos, mas sentirá uma mudança sutil em como percebe o mundo. É como ajustar o foco de uma lente. A paisagem continua a mesma, mas os detalhes antes borrados agora aparecem nítidos. É nesse ponto que você entende que os ecos não vêm para mudar o que está fora, mas para mudar a forma como você se relaciona com o que está dentro. Ao responder a esses sinais, a vida se transforma em diálogo. Cada coincidência deixa de ser aleatória e passa a ser um lembrete. Cada intuição passa a ser uma mão estendida. Cada silêncio passa a ser um espaço fértil para o próximo passo. Você deixa de viver apenas no automático e começa a cocriar conscientemente com todas as versões de si mesmo que coexistem no grande campo do agora. Com o tempo, você perceberá que responder aos ecos não é algo que acontece de vez em quando, é um estado de ser. É viver com o coração desperto, atento aos sinais e aberto para o inesperado. É confiar que cada mensagem vinda do invisível traz um pedaço do que você está se tornando. E nesse diálogo silencioso, você se descobre mais inteiro do que jamais imaginou. Às vezes, os ecos chegam em momentos de dor. Em instantes em que o coração parece carregado e a mente procura sentido. É nesses momentos que o seu eu paralelo pode enviar um sopro de alívio, como se dissesse: eu já caminhei por isso, a cura do outro lado. Esse sussurro não apaga a dor de imediato, mas traz a certeza de que a dor também é um portal, um convite para algo mais profundo florescer. Esses ecos de cura não surgem apenas como consolo. Eles também iluminam feridas que você talvez tenha tentado ignorar. Ao trazer à tona memórias e emoções guardadas, eles mostram onde o amor precisa ser cultivado. O processo pode ser desconfortável, mas é sagrado. Porque antes de seguir para novos horizontes, é preciso honrar o que ficou esquecido nas sombras e oferecer presença a cada parte de si mesmo. Há algo profundamente libertador em perceber que você não está só nem mesmo dentro de si. Que existem camadas da sua própria consciência, vivas em outras realidades, torcendo pela sua cura. Quando esses ecos chegam, eles são como um abraço silencioso vindo do futuro. Um lembrete de que a sua história, por mais desafiadora que pareça agora, já encontrou caminhos de paz em outras linhas do tempo. O impacto espiritual desses ecos é transformador porque rompe a ilusão da separação. De repente você compreende que nunca esteve fragmentado, apenas temporariamente esquecido de sua totalidade. Cada sinal recebido é um fragmento do quebra-cabeça se encaixando, revelando que a vida, em todas as suas versões, sempre esteve a serviço da sua expansão. O que parecia caos, começa a revelar ordem silenciosa.
Essa compreensão não precisa de provas externas para ser real. Ela é sentida no corpo, no alívio ao respirar mais fundo, no calor no peito, na lágrima que desce sem aviso. A cura acontece quando você se permite sentir plenamente, sem fugir da experiência. O eu paralelo não julga sua dor. Ele a acolhe, lembrando que até mesmo as feridas guardam sementes de sabedoria. A partir desse ponto, a vida começa a mudar em silêncio. Não porque tudo fora de você se transforma de imediato, mas porque algo dentro já se reorganizou. E quando o interior muda, o mundo responde. É o início de uma nova fase, mais leve, mais lúcida, mais conectada ao que realmente importa. E cada eco futuro será mais uma mão invisível guiando seus próximos passos. Quando você aprende a ouvir os ecos com atenção, algo muda em sua forma de decidir. As escolhas deixam de ser baseadas apenas no medo ou no impulso e passam a ser guiadas por uma intuição mais ampla. É como se a vida ganhasse um mapa invisível, não com direções rígidas, mas com sinais sutis que indicam o caminho mais harmônico. Essa escuta profunda é o início da verdadeira cocriação consciente. Cocriar não significa forçar a realidade a obedecer seus desejos. Significa alinhar sua vibração ao que você deseja experimentar. Os ecos do seu eu paralelo mostram possibilidades já existentes, e cabe a você sintonizar-se com a frequência que mais ressoa com seu coração. Ao fazer isso, você percebe que a realidade não é algo fixo, mas um reflexo vivo do que você sente, pensa e acredita. Para usar esses ecos como guia, o primeiro passo é cultivar silêncio. É no espaço entre um pensamento e outro que a intuição floresce. Crie momentos no seu dia para apenas observar, respirar, escutar. Mesmo em meio ao caos, você pode acessar esse ponto de calma interior. E nesse silêncio, os sinais se tornam mais claros, como estrelas que só podem ser vistas quando a noite está escura. O segundo passo é confiar nas pequenas confirmações da vida. Você pede clareza e, de repente, uma frase em um livro, uma música ou um encontro inesperado traz a resposta. Isso não é coincidência, é ressonância. O universo fala a linguagem dos símbolos e seu eu paralelo sabe usá-los para guiar você. O segredo está em não descartar o improvável, mas acolher o inesperado como parte da mensagem. O terceiro passo é agir em harmonia com esses sinais. Perceber é importante, mas transformar exige movimento. Ao sentir um chamado, mesmo que sutil, dê um passo em sua direção, por menor que pareça. O universo responde quando você responde. É nessa dança silenciosa que a vida se reorganiza. E, de repente, o impossível começa a se tornar palpável, natural, parte do fluxo do seu dia. Com o tempo, você percebe que criar a realidade desejada não é lutar contra o que existe, mas fluir com o que já vibra dentro de você. Os ecos vindos de outras dimensões são lembretes de que a abundância, o amor e a paz que você busca já estão disponíveis em alguma parte do seu ser. Sua tarefa é apenas sintonizar-se, respirar fundo e permitir que essas frequências se tornem o seu agora. Há um momento em que você percebe que esses ecos não falam apenas sobre decisões cotidianas. Eles revelam algo maior. Um fio invisível que conecta cada experiência da sua vida a um propósito mais amplo. É como se, ao ouvir esses sussurros, você se lembrasse de uma missão que sempre esteve dentro de si. Uma missão que não pode ser explicada em palavras,
mas sentida na própria alma. Quando você começa a perceber esse fio, a vida deixa de parecer aleatória. Cada encontro, cada desafio, cada alegria, tudo passa a ter um sentido mais profundo. Os ecos do eu paralelo são como lembretes suaves de que você faz parte de algo muito maior do que o que os olhos veem. É como se a própria existência sussurrasse: você tem um lugar no todo, e ele é insubstituível. Esses sinais também revelam que sua vida está interligada a muitas outras. Quando você se cura, reverbera a cura em dimensões que nem imagina. Quando você escolhe amar, gera ondas que atravessam tempos e espaços. O propósito não é apenas individual, ele é coletivo. Cada escolha consciente que você faz hoje influencia versões suas, e até outras almas, em realidades paralelas. Ao compreender isso, você deixa de buscar propósito como se fosse algo distante e começa a vivê-lo agora. O propósito não está no futuro. Ele se manifesta em cada gesto presente, em cada respiração que se torna consciente. Quando você honra o silêncio, escuta os ecos e age com presença, você já está cumprindo a razão mais profunda de estar aqui: lembrar-se da sua verdadeira natureza. Os ecos também revelam que você nunca esteve separado do divino. A comunicação entre dimensões é, na verdade, uma comunicação com o próprio infinito. Cada sinal, cada sincronicidade, cada intuição é um lembrete de que você está no caminho, mesmo quando parece perdido. É como se o universo estivesse o tempo todo enviando bilhetes silenciosos dizendo: continue, você não está só. E quando você se abre para esse propósito maior, um novo tipo de paz nasce dentro de si. Uma paz que não depende de respostas, mas de confiança. Uma paz que vem de saber que, em cada dimensão, em cada realidade, em cada versão de você, há um fio de amor sustentando tudo. Esse é o segredo silencioso que os ecos tentam revelar. Você já é parte da totalidade que sempre buscou. Fortalecer essa conexão não é sobre criar rituais complexos, mas cultivar presença no que já existe. A vida cotidiana está repleta de portais silenciosos para o seu eu paralelo. O instante em que você respira fundo antes de reagir. O momento em que nota um detalhe na paisagem. A pausa entre um pensamento e outro. São nesses intervalos que a mensagem atravessa e que você pode ouvi-la. A prática começa simples: criar espaço para o silêncio. Nem sempre será uma meditação formal. Às vezes é apenas desligar o ruído, fechar os olhos e sentir o próprio corpo. Essa quietude abre portas que o barulho do mundo não permite ver. É no silêncio que a intuição floresce e os sinais se tornam claros, como estrelas que aparecem no céu quando a noite finalmente se acalma. Outro passo é cultivar gratidão pelas pequenas confirmações que surgem. Um número repetido, uma música no momento certo. Uma sensação súbita de paz. Agradecer a esses sinais fortalece o elo com o eu paralelo e amplia a sensibilidade para novos ecos. Quanto mais você agradece, mais sinais surgem. Não porque eles não existiam antes, mas porque agora você aprendeu a percebê-los. Registrar os sinais é outra prática poderosa. Ao anotar sonhos, pressentimentos ou sincronicidades, você cria um mapa vivo da sua própria comunicação interior. Com o tempo, padrões começam a aparecer e mensagens mais claras emergem.
É como se o eu paralelo estivesse montando um mosaico e, peça por peça, você começasse a enxergar o quadro completo daquilo que precisa compreender. Permita-se também agir a partir dessas percepções. Pequenos gestos, como seguir uma intuição súbita ou dar um passo que parecia improvável, criam pontes entre você e suas versões paralelas. Não se trata de buscar certezas absolutas, mas de confiar que o fluxo da vida sabe mais do que sua mente imagina. Cada passo consciente cria uma vibração que ressoa além do que você pode ver. Com a prática, a conexão deixa de ser algo esporádico e se torna parte natural do seu modo de viver. Você percebe sinais em lugares simples, no canto de um sorriso, no vento que toca seu rosto, no silêncio que surge do nada. E pouco a pouco, a vida se transforma em diálogo constante com algo maior. É nesse ponto que você entende: não há separação entre você e o infinito, só há lembrança. Chegamos ao fim desta travessia, mas talvez você já perceba que o fim é apenas uma nova porta. O que começou como curiosidade sobre ecos paralelos tornou-se um reencontro com algo que sempre esteve em você. Agora, talvez você sinta o mundo de forma diferente, mais silenciosa, mais viva, mais interligada. Como se cada respiração fosse um lembrete suave de que o infinito está bem aqui. Os ecos que você ouviu hoje não precisam terminar aqui. Eles continuarão surgindo, em sonhos, sincronicidades, pressentimentos. E a cada vez que surgirem, lembre-se, é você falando com você mesmo de outras formas, em outros tempos. Essa percepção é libertadora, porque revela que nunca houve separação. Apenas a ilusão de que você caminhava sozinho. Talvez você sinta um chamado para continuar cultivando esse estado, para silenciar mais vezes ao longo do dia, para observar com olhos atentos o que antes parecia comum. Porque quando você aprende a escutar, até o vento se torna um mensageiro. E cada detalhe da vida, um recado amoroso vindo do infinito. É nesse ponto que o extraordinário se revela dentro do ordinário. Se este conteúdo trouxe paz ou clareza ao seu coração, compartilhe-o. Há outros corações que também buscam sinais. E talvez você seja o eco que eles precisam ouvir hoje. Ao curtir e se inscrever, você ajuda essa mensagem a ir além. E mais do que isso, se torna parte de uma corrente silenciosa que espalha luz em um mundo sedento de significado. A jornada continua, dentro de você, a cada respiração, a cada escolha, a cada silêncio. Quando sentir dúvida, volte a este espaço. Quando sentir pressa, permita-se parar. E quando sentir que está só, lembre-se: há versões suas torcendo por você em outras dimensões. Você nunca esteve separado do todo, e o todo nunca deixou de sussurrar seu nome. Leve consigo essa lembrança. O eco não vem de longe. Ele vem do seu próprio coração. Ele atravessa dimensões apenas para lembrá-lo do que sempre foi verdadeiro. Você já é parte da totalidade. Já é inteiro, já é amado. E é desse lugar que você pode caminhar com mais leveza e continuar ouvindo em silêncio o chamado suave do seu eu que vive além do véu. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.